Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vou falar sobre a história do serial killer russo Andrei Chikatilo. Algumas pessoas nascem com transtornos psicológicos. Os psicopatas compartilham de duas características genéticas: lesão numa área do cérebro conhecida como córtex orbitofrontal e a presença do gene MAOA, que estaria ligado a um comportamento criminoso. Porém, por que alguns psicopatas chegam a matar? Para esse grupo, um fator faria toda a diferença: o ambiente. A entrada da URSS na Segunda Guerra, junto com as políticas agrárias adotadas por Stalin, fizeram com que grande parte da população passasse por um período de muita pobreza. Inclusive, muitas pessoas recorreram ao canibalismo para sobreviver. Essa época ficou conhecida como Holodomor, expressão que em ucraniano significa matar pela fome. Após o Holodomor veio a Segunda Guerra Mundial e com o fim da guerra a terceira grande fome na União Soviética e segunda em grande escala no território ucraniano, entre 1946 e 1947. Foi nesse cenário caótico que em 1936 nasceu Andrei Romanovich Chikatilo. Durante a infância, sua mãe contava a história de seu irmão mais velho, Stepan, que teria sido canibalizado na década de 30. Porém, nunca foi encontrado nada que comprovasse a existência desse tal irmão. Seu pai, Roman, militar russo, acabou sendo preso durante a Segunda Guerra. As dificuldades da família Chikatilo eram tão grandes que Andrei só comeu o pão pela primeira vez aos 12 anos de idade. Muitos acreditam que Andrei tenha sofrido de hidrocefalia quando nasceu, o que resultou em diversos problemas genitais e o que explicaria sua impotência sexual. Além de não ter nenhum amigo, sua disfunção erétil fez com que ele sofresse bullying de seus colegas. O trauma fez com que ele não conseguisse ficar com nenhuma garota. Por causa disso, ele acabou se dedicando aos estudos e à leitura. Com o tempo, as provocações foram diminuindo e Chikatilo foi conquistando cargos escolares que lhe davam prestígio no círculo acadêmico, mas ainda assim não tinha vida social e nem conseguia se relacionar com nenhuma mulher. Chikatilo se casou e teve 2 filhos. Também lecionava em escolas, além de ser diplomado em artes liberais, literatura russa, engenharia e marxismo-leninismo. Chikatilo se tornou um homem muito culto para o seu tempo, o que o aproximou do Partido Comunista. Andrei começou a trabalhar em uma escola para rapazes em Rostov-do-Don, onde se tornou piada entre os alunos. Inicialmente o chamavam de ganso devido a seu pescoço comprido e sua má postura, mas depois foi chamado de maricas, uma vez que passou a molestar estudantes no dormitório. Apesar de sua idade e tamanho, Chikatilo sentia medo dos alunos. Por isso andava sempre com uma faca. Em 1º de julho de 1982, um camponês que procurava lenha em uma floresta encontrou um corpo em avançado estado de decomposição. A vítima estava sem os olhos, sua cabeça foi atingida por um objeto contundente e também ela havia sido esfaqueada 22 vezes. O corpo era do adolescente Lyubov Biryuk. Nenhuma evidência física foi encontrada. Quem levou a culpa pelo crime foi um abusador que morava na região. Nessa época, torturas e espancamentos em suspeitos de crimes eram comuns. Então, sabendo o que estava por vir, o suspeito se suicidou. As semelhanças entre os corpos deixavam claro que os crimes foram cometidos por um mesmo homem.
porém ainda não acreditavam que fosse um serial killer. Foi organizada uma força-tarefa de 10 homens para iniciar uma investigação sobre os assassinatos. Em janeiro de 1983, mais uma vítima foi encontrada. A mulher tinha sido morta há 6 meses, e o corpo havia sido deixado perto de onde o segundo corpo foi descoberto. Os ferimentos eram os mesmos: esfaqueamento e a retirada dos olhos. Os investigadores não sabiam se isso era um fetiche ou se era por causa de uma superstição. Na Rússia, tinha uma lenda de que a última imagem que uma pessoa vê antes da morte fica gravada em sua retina. No dia 10 de dezembro de 1982, Olga Stalmachinek saiu para ir à sua aula de piano. Ela nunca mais voltou. Seus pais receberam um cartão postal intitulado O Sádico Gato Preto. O cartão dizia que a filha deles estava na floresta e que haveria outras 10 mortes na região. O corpo de Olga foi encontrado 4 meses depois. Por causa do intenso frio, seu corpo ainda estava congelado. Na então União Soviética, eram poucos os homens que cometiam crimes hediondos, e apenas o alto escalão do Partido Comunista poderia ter acesso aos arquivos desses casos. A força-tarefa decidiu investigar crimes sexuais ocorridos na área de Novochakitinsk. Peritos em caligrafia tiveram que comparar a caligrafia do cartão postal com amostras de toda a população masculina de Novochakitinsk. O investigador-chefe chegou à conclusão de que o número de vítimas poderia ser muito maior, pois no início de 1983, a Rússia ainda estava coberta de neve. Seria bem possível que muitos corpos poderiam estar enterrados sob ela e só serem descobertos no verão. Em 8 de agosto de 1983, um grupo de meninos encontrava ossos humanos na área do Parque dos Aviadores em Rostov. Tratava-se de uma adolescente de 13 anos, Irina Dunenkova, que estudava em uma escola para crianças especiais. Um mês depois, mais um corpo foi encontrado. A vítima foi morta no mesmo local que Irina, mas ao contrário das vítimas anteriores, essa era uma criança, um menino, de apenas 8 anos. Os policiais tinham 7 corpos. Os 7 mortos em áreas isoladas e todos com o mesmo padrão de ferimentos. Os crimes pareciam não deixar dúvidas. Havia um serial killer agindo na região, e aquela era sua assinatura. Em todos os 7 casos, os policiais não conseguiram uma única prova. Nem mesmo haviam testemunhas. Os corpos encontrados estavam em diferentes estágios de decomposição, o que prejudicava o trabalho do médico legista. Houve um suspeito, Yuri Kaleny. No final de 1983, ele foi pego agarrando à força um menino em uma mata. O jovem foi preso e interrogado. Ele negou a autoria dos crimes, mas ainda assim não foi liberado. Só que ele acabou confessando os 7 assassinatos e ainda acrescentou 4 outros assassinatos não resolvidos. No desespero de culpar alguém, muitas das vezes eles pegam a pessoa errada, e o primeiro a enxergar isso foi Viktor Burakov. Yuri não sabia dizer o local exato onde as vítimas foram mortas. Estava óbvio que Yuri não era quem estavam procurando. Porém, Kaleny só foi deixado de lado quando mais uma vítima apareceu. Em 30 de outubro de 1983, um corpo foi encontrado em uma floresta de Shakhty. Ela havia sido ferida da mesma forma que as outras vítimas. O legista concluiu que a mulher havia sido morta há apenas 3 dias. Isso isentava totalmente Yuri. Diferentemente dos outros assassinatos, os olhos não foram totalmente removidos. Talvez o assassino tenha mudado seus métodos, ou talvez ele foi interrompido. Também houve indícios de que teve uma luta entre a vítima e o seu assassino. Em 4 de janeiro de 1984,
O corpo de um menino foi encontrado em Rostov. Tratava-se de Sergei Markov, de 14 anos. O corpo estava conservado devido ao inverno russo. Sergei desapareceu após sair de sua casa para ir a uma entrevista de emprego. Provavelmente conheceu seu assassino dentro de um trem ou em uma plataforma, já que seu corpo estava perto dos trilhos de uma ferrovia de Rostov. Em seguida, a força-tarefa teve a primeira prova interessante. Sêmen foi encontrado no ânus de Markov, confirmando que ele foi abusado sexualmente. Agora, se eles tivessem algum suspeito, poderiam comparar os antígenos sanguíneos. Claro que essa comparação não era precisa, mas serviria para eliminar possíveis suspeitos, incluindo Yuri Ityapin. Em 10 de janeiro de 1984, outro corpo foi encontrado no Parque dos Aviadores em Rostov. Ao contrário das vítimas anteriores, ela estava vestida com suas roupas. Ela foi identificada como Natalia Shalapnina. Natalia morava em um vilarejo perto de Rostov e vagava pelas plataformas de trem da região. No dia do assassinato, ela estava esperando o ônibus com um jovem, só que não encontraram nada que pudesse incriminar este rapaz. Investigações posteriores confirmaram que ela era amiga da Olga, que também foi assassinada por Chikatilo. A polícia conseguiu uma prova importante: uma pegada deixada na lama, tamanho 45. Na cena do crime também havia vestígios de sêmen. Em fevereiro de 1984, uma outra vítima seria encontrada em Rostov. Foi a quarta vítima a ser encontrada no Parque dos Aviadores. Era Marta Riabenko, de 45 anos, moradora do centro de Rostov. Era uma mulher sem estudos e que se prostituía para sobreviver. O perfil dela mostrou aos investigadores a preferência do assassino: prostitutas, mulheres bêbadas, crianças pobres e doentes mentais. Essas pessoas eram consideradas invisíveis para a sociedade, mas não invisíveis para ele. Sabendo que Marta tinha uma vida promíscua com histórico de doenças sexualmente transmissíveis, talvez o assassino também seja algum promíscuo. Provavelmente ele tem alguma DST, e se sim, talvez ele tenha frequentado alguma clínica para tratamento. O Ministério Público de Rostov, que acompanhava o caso, enviou um ofício a pedido da polícia, mas as investigações de homens que frequentavam clínicas de DSTs não deram resultados expressivos. O número de policiais patrulhando os lugares onde vários corpos foram encontrados aumentou. Em 26 de fevereiro de 1984, um homem foi preso no Parque dos Aviadores tentando abusar de uma criança. Ele era Berskorsi, acho que é assim. O cara confessou os 2 últimos assassinatos ocorridos naquele lugar. Só que havia incoerências em seus depoimentos. Isso mostra que provavelmente ele foi coagido. Biscorsi foi levado até a cena do crime para reconhecer os locais onde os corpos foram encontrados, mas parecia perdido. Então ele confessou que foi espancado pelos policiais para confessar os crimes. Enquanto isso, o verdadeiro assassino ainda estava solto. Em 11 de março de 1984, outro corpo foi encontrado em uma floresta da cidade de Shakhty. Os investigadores concluíram que a vítima estava ali há pelo menos 6 meses. Peritos concluíram ser uma mulher na faixa dos 20 a 30 anos. Após uma reconstituição craniana, os legistas concluíram que ela poderia ser uma doente mental. Os investigadores descobriram uma mulher chamada Lyudmila Kushuba, de 24 anos, desaparecida da região de Volgogrado. O dano no crânio de Kushuba, que levou os peritos a suspeitarem de que ela sofria de alguma doença mental, foi causado por uma queda quando ela era criança. Depois disso, ela passou por um hospital que guardou toda a documentação do seu tratamento. O assassinato dela ocorreu a mais de 400 quilômetros de distância de onde ela morava. Para Burakov, isso confirmou sua suspeita de que ele era um homem acima de qualquer suspeita.
Levando-se em consideração que o assassino tenha pego a vítima em alguma estação de trem em Volgogrado, ele a ludibriou e os dois viajaram 400 quilômetros até Shakti. Alguns dias depois, os investigadores receberam uma chamada da polícia de Novochakhtinsk. Dmitry Pitashnikov saiu para comprar selos no mercado perto de sua casa e não voltou. Os pais ficaram desesperados, pois pouco mais de um ano antes, na mesma cidade, Olga, que também tinha 10 anos, havia sido morta de forma brutal. Testemunhas afirmaram que viram um garoto conversando com um homem alto. Ele usava óculos, chapéu e um casaco. Ele carregava uma pasta e andava meio duro. O homem conversava animadamente com Dmitri. Chikatilo disse ser um colecionador de selos. O homem prometeu trocar selos com o garoto e o trazer de volta para o ponto de ônibus assim que terminassem. Um retrato falado do assassino foi feito. Um cientista forense analisou as amostras de sangue do assassino e concluiu que era do tipo AB. Agora a investigação estava focada em achar um só homem. 200 pessoas trabalhavam no caso. A operação foi batizada de Os Assassinatos do Estripador da Floresta.